Uma associação de mulheres de Sobradinho 2, no Distrito Federal, leva às escolas públicas da rede pública aqui do DF uma discussão sobre o machismo. O projeto vai ao encontro da proposta do Conselho Nacional de Justiça, que prevê o uso da educação para implantar programas de prevenção à violência doméstica. A sala de aula é a mesma, mas o assunto é outro. A gente quer promover esse debate e essa reflexão sobre o assunto para a gente poder trabalhar na diminuição desses índices da violência doméstica e mudar a realidade. Os alunos do ensino médio desta escola em Sobradinho, no Distrito Federal, participam da palestra organizada pela Associação de Mulheres de Sobradinho 2 sobre o machismo, as formas de violência doméstica e como denunciar. A apresentação é para alunos a partir dos 13 anos de idade e tudo é transmitido numa linguagem própria para eles e com elaboração de cartilhas. Acreditamos que é o jovem, desde pequenininho, que nós vamos mudar essa realidade machista. Então a escola é o caminho certo para que a gente comece a trabalhar, para que eles possam levar para dentro da casa deles e ter condições de ajudar a mãe ou irmã que está sofrendo esse tipo de violência. A violência doméstica aumentou durante a pandemia. 17 milhões de mulheres acima de 16 anos afirmam ter sofrido agressão física, psicológica ou sexual nos últimos 12 meses. No Distrito Federal, houve mais de 7.800 ocorrências de violência no primeiro semestre deste ano. O diretor da escola afirma que na pandemia aumentou também o número de atendimento pelas orientadoras da escola a casos de violência doméstica envolvendo os alunos. Segundo ele, o programa de valorização das mulheres e combate ao machismo é uma importante ferramenta para quebrar esse ciclo. A gente tem percebido um comportamento significativo no que se refere à conscientização, no que se refere ao esclarecimento, mais respeito, mais tolerância. As oficinas começaram em setembro e contam com teatro, música e palestras. O projeto Valorização das Mulheres e Combate ao Machismo nas Escolas Públicas do Distrito Federal deve encerrar em março do ano que vem, passando por 18 escolas de 3 regiões administrativas do Distrito Federal: Sobradinho, Fercal e Planaltina. Nesses locais, aumentou muito o número de violência durante a pandemia. A previsão é que pelo menos 5.000 adolescentes aprendam a identificar e coibir o machismo e a violência contra mulheres. A iniciativa nas escolas públicas vai ao encontro de propostas do Judiciário. Uma portaria do Conselho Nacional de Justiça criou a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres e prevê a criação de programas de prevenção por meio da educação. A garotada que passou pelo projeto mostra que entendeu o recado. O lugar da mulher onde ela quiser, e isso é aliviante poder falar isso para todo mundo. E principalmente meninos, escutar isso desde agora com certeza vai fazer uma diferença enorme. Que a gente possa criar pessoas mais conscientes e que consigam pensar antes de fazer as coisas. Bom, e para falar sobre o impacto do machismo na sociedade, eu converso agora com a promotora de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte, Érica Canuto, que também é integrante da Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Ministério Público. Oi, Érica, boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa tarde, Rafaela, prazer estar aqui com você. Prazer é nosso em falar sobre esse tema tão importante, para toda a sociedade. Bom, acompanhamos na matéria, eu acho que é um ponto de partida, fundamental para a gente quebrar esse ciclo de violência. A gente sempre diz que a violência contra a mulher é uma violência estrutural. Ela tem um lado individual, aquilo que você escolhe, que você escuta, que você é mais ou menos encaminhado para aquela situação, mas que você decide, é o lado individual do homem, ele escolhe praticar a violência. E existe a estrutura, que está na escola, está na família, está nas instituições. Essa violência estrutural, ela tende a se perpetuar, porque ela vai a um ciclo vicioso para que ela continue. Então, chegar na escola, discutir na escola sobre violência, sobre masculinidade, sobre machismo, significa um ponto fundamental para o enfrentamento à violência de gênero. Sem a informação, esse menino ou essa menina acaba levando na normalidade situações que ele vê, ele acaba reproduzindo sem querer porque acha que aquele ambiente é o correto.
A história de mulher minha não trabalha, mulher tem que respeitar o homem é que decide, você não é homem não. Então, todos esses comandos, eles são colocados para as crianças desde pequenos. Então, há um processo de socialização primária que leva a vida inteira. Começa na infância, na escola, família, e ele leva a vida inteira. Então, você vai sendo moldado, né? Não é um destino fatal, porque há escolhas, mas há um direcionamento, que é, na verdade, o hábitos, a cultura, o reforço dos colegas nos grupos. É assim mesmo, olha, não deixa ela mandar em você, fala alto, você tem que ser viril, tem que pegar meninas. Então, todos esses comandos, eles passam a vida inteira sendo introjetados na nossa cultura. Isso de forma, às vezes, não perceptível, porque são normalizados, são colocados como normais, naturais, e não tem nada de natural. Tudo é cultural, tudo pode ser refletido, tudo pode haver uma reflexão e pode ser mudado. A normalização desse comportamento agressivo, a reprodução desse ciclo de violência, isso inibe a mulher de procurar ajuda, de denunciar o agressor? Sim, desde o momento de dizer, foi só um tapa, foi só um empurrão, não vai estragar a vida dele, já passou, deixa isso para lá, sabe? Então, isso é normalizar, minimizar, tirar a responsabilidade, e estas questões, aliadas a outras, né, que é a afetividade, às vezes a dependência econômica, a dependência emocional, o medo que ele sofra alguma consequência, tudo isso faz com que a gente tenha um quadro de subnotificação. Mulheres que não procuram, mulheres que não denunciam e não pedem a medida protetiva. Essa subnotificação aumentou na pandemia? A subnotificação, ela tem uma característica que a gente nunca vai saber se ela vai aumentar ou se ela vai diminuir. A gente sabe que ela existe, porque existem mulheres, por exemplo, já houve uma pesquisa com o Ligue 180. Então, pessoas que ligavam para o 180, e quanto tempo ela tinha levado para fazer a primeira denúncia? Cerca de 9 anos. Nossa. Então, não temos como avaliar, né, em números se ela aumentou ou se ela diminuiu. O que a gente tem é que em alguns estados houve realmente uma diminuição da procura por registro. E outros estados houve um aumento desses registros. Aí a gente teria que aprofundar, né? Se houve políticas públicas em cada estado que incentivaram, mesmo isoladas, essas mulheres a fazerem a denúncia por outros canais. Essa questão é um pouco complexa mesmo, né, Érica? Mas para a gente finalizar, como vem sendo o trabalho do Ministério Público, do Poder Judiciário e da sociedade também? Como esses atores envolvidos podem ajudar as mulheres? Então, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, a Delegacia da Mulher, o Centro de Referência, o CRAS, o CREAS, as polícias de maneira geral, né, a Patrulha Maria da Penha, tudo isso faz parte de uma rede, o que a gente chama de rede de atendimento, rede de proteção à mulher. Então, o que eu quero dizer é que essa rede, ela tem, ela de maneira especializada, quer dizer que é só para isso, em alguns lugares, em outros existe uma rede que ela não é especializada, ela também atende essas questões, mas em nenhum lugar do país a mulher vítima de violência deixa de ser atendida. E por isso eu quero aproveitar para incentivar as mulheres a procurarem, a fazerem a denúncia, procure o Ministério Público, procure a delegacia e faça a sua denúncia, peça a medida de proteção. A medida protetiva é o coração da Lei Maria da Penha. É o que a Lei Maria da Penha tem de mais importante, é proteger a mulher, colocá-la em lugar seguro, garantir que ele não vai mais procurá-la, não vai persegui-la, não vai na porta dela, não vai na escola dela, na casa dela, e ela realmente vai ter uma vida sem violência, uma vida tranquila. Excelentes reflexões, Érica Canuto. Muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista. Boa tarde. Boa tarde, um abraço, Rafaela. Foi um prazer estar com você aqui. Prazer foi nosso. Até a próxima. Tchau, tchau, Érica.